Saudações, amigos. Certamente já ouviu mais do que uma vez dos seus amigos algo como esta frase: não percebo nada, não sei em que se gasta o dinheiro que ganho. Cai por entre os dedos como areia, e desaparece sem deixar rastro. Como posso aprender a sentir as minhas despesas? Que percentagem do seu rendimento deve poupar para manter um nível de vida aceitável e não se tornar um avarento? Afinal, o rendimento de cada um é diferente? Existe algum princípio universal que possamos utilizar como guia? Amigos, não vou falar agora da necessidade de registrar todas as receitas e despesas, inseri-las numa folha de Excel especial, e que este é um truque de vida útil para aqueles cujo dinheiro não dura muito tempo e parece escapar por entre os dedos. Esta recomendação, embora eficaz, exige infelizmente disciplina interna, adesão fanática e escrupulosa. Para aprender a sentir o pulso às suas despesas, vale a pena compreender a sua psicologia. Já referi no meu primeiro vídeo neste canal o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e o conhecido princípio Paga-te a ti primeiro. Este é um princípio muito importante, porque o hábito de poupar no dia em que recebe o seu salário, a taxa de poupança, determina antes de mais se vai ficar rico ou não. Qual deve ser a percentagem do seu rendimento? 10% é o mínimo. O chamado nível higiênico, algo que se adapta a absolutamente todas as pessoas, com qualquer nível de rendimento. Para uma pessoa com um rendimento extremamente baixo e extremamente elevado, o nível de 10% é a parcela que, de acordo com as estatísticas, a maioria das pessoas gasta em coisas absolutamente desnecessárias, gastos irracionais. Até a pessoa mais pobre pode direcionar 10% do seu rendimento para investimentos sem problemas. Para os adeptos do movimento FIRE, Retire Early, por exemplo, a cota pode chegar aos 50%, 80% e até mais. Mas estes são já métodos extremos de acumulação de capital, que, naturalmente, não são adequados para todas as pessoas. Existe o nível de higiene, 10%, e existe o FIRE, um movimento jovem baseado na reforma antecipada, por exemplo, aos 35 ou 40 anos, e vivendo de capitais. Mas esta parcela, quanto reservar, a taxa de poupança, cada um escolhe de forma independente, com base nos seus objetivos financeiros e características de caráter, temperamento, circunstâncias externas de vida. Conheço pessoas que conseguiram poupar 80 a 90% do seu rendimento ao longo de muitos anos. O principal é que isto não se transforme numa mania ou em algum tipo de história doentia. Quanto maior for o rendimento, mais fácil é reservar uma maior parcela e maior será a taxa de poupança. É mais difícil cortar nas despesas se só comprar o estritamente necessário, mas, ao mesmo tempo, se ganha milhões, come salsichas baratas do supermercado e ainda poupa em tudo, é apenas um idiota. E vice-versa, se gasta tudo sem observar um nível mínimo de higiene financeira, também é um idiota. O princípio fundamental que deve existir é a proporcionalidade das despesas. Lembre-se, à medida que o seu rendimento aumenta, deve aumentar as suas despesas de forma gradual e racional até um certo nível razoável. Por que até um certo nível? Porque existe um limite objetivo para a qualidade de vida, acima do qual mesmo um aumento das despesas não traz uma melhoria significativa da qualidade de vida de uma pessoa. Digamos que um carro novo por $50,000 e por $500 mil tem aproximadamente o mesmo nível de conforto, funções. Ambos terão controle da climatização, bancos de couro confortáveis, volante 4 rodas, e as diferenças não afetam o conforto e a qualidade do seu movimento do ponto A ao ponto geográfico B. Todos os melhores resorts e hotéis do mundo têm um certo limite de serviço. Não podia ser melhor, seja num qualquer hotel turco barato ou num hotel muito caro, por exemplo, nas Maldivas. Portanto, todas as pessoas extremamente ricas, por norma, atingiram um certo nível de despesa e o crescimento do consumo cessa, simplesmente porque um nível ainda mais elevado de despesa não tornará racionalmente a sua vida mais doce ou mais confortável do que ela já é. Não comerá 1 quilo de caviar de esturjão e obterá ainda mais prazer, não desfrutará do que já tem a um certo nível de consumo. Se considerarmos apenas as necessidades materiais, nos níveis mais baixos da pirâmide de Abraham Maslow, então uma pessoa precisa essencialmente de pouco: roupa limpa, um teto sobre a cabeça, boa nutrição. Por exemplo, os bilionários Elon Musk ou Mark Zuckerberg preferem usar t-shirts comuns de algodão, baratas e de uma só cor, e simplesmente não faz sentido aumentar os gastos em fatos super caros. Elon Musk chega a viver numa casa modular alugada, numa caixa localizada ao lado do seu escritório, e dorme num sofá-cama de trabalho. O investidor e bilionário mundialmente famoso Warren Buffett vive numa pequena e modesta casa,
comprada por apenas 70 mil dólares, e conduz um carro antigo e simples. Ou seja, o nível de vida, a qualidade e o nível de despesa têm os seus próprios limites e estruturas racionais, acima dos quais não há absolutamente nenhum sentido em subir. O desejo de excessos e de luxo é geralmente expresso naqueles que não ganharam esse dinheiro sozinhos, e obtiveram a sua dádiva com relativa facilidade. O que é obtido sem esforço não é, geralmente, valorizado por uma pessoa. Portanto, o problema não é gastarmos muito ou pouco. O problema é que muitas vezes gastamos desproporcionalmente. Se, por exemplo, aluga um lugar por 600 dólares por mês, então provavelmente é estranho gastar, digamos, 600 dólares por mês a comprar café numa cafetaria todos os dias, ou gastar a maior parte do seu rendimento em entretenimento. Isso será desproporcional e irracional. Cada pessoa tem os seus próprios valores, mas ainda assim, se quer ser rico e abastado, as despesas devem ser proporcionais e proporcionais. É errado comprar um carro novo e caro num concessionário e depois poupar nas refeições durante muitos anos e não poder, por exemplo, comprar comida ou roupa de qualidade. É simplesmente desproporcionado e estúpido. A mesma coisa, pelo contrário, se for muito rico e voar para um resort premium para férias, para um hotel que custa vários milhares de dólares por noite, e ao mesmo tempo chega a esse hotel a partir do aeroporto num autocarro ou carrinha barata, empurrando entre outros passageiros. Esta será também uma despesa desproporcional. Quando começar a monitorizar os seus gastos e anotar a presença destes desequilíbrios, será mais fácil otimizá-los e libertar recursos extra que podem ser facilmente direcionados para investimentos. Parafraseando um provérbio bem conhecido, gostaria de salientar: pode não ser um trader, empresário ou financeiro profissional, mas deve investir todos os dias. Absolutamente qualquer pessoa, independentemente da idade, sexo, rendimentos, deve pensar em investimentos e investir. No final, mesmo quando escolhe no supermercado o que comprar para o jantar hoje, produtos semi-acabados pouco saudáveis ou legumes frescos, também está a fazer uma espécie de investimento. Mas estes serão investimentos na sua saúde, no seu futuro. Ao escolher roupa barata, mas de alta qualidade, investe no seu bem-estar. Na verdade, todos investem, mas o sucesso, eficácia, destes investimentos varia para pessoas diferentes. Até mesmo casar com sucesso e ter uma boa educação é também um tipo de investimento. Dou sempre um exemplo. Há uma especialidade, a contabilidade. Qualquer empreendimento, qualquer negócio tem receitas e despesas. Acontece absolutamente a mesma coisa a nível familiar, a nível doméstico. Quão bem-sucedido é como pessoa financeiramente? Se é tão inteligente, então por que é tão pobre? Assim como há empresas não lucrativas, falidas, também há pessoas não lucrativas, mal-sucedidas, famílias mal-sucedidas. E o segredo da riqueza e da prosperidade é exatamente o mesmo aqui: reduza as suas despesas, gaste menos, obtenha mais rendimentos, crie ativos, não passivos. O capitalismo penetra todas as esferas da vida: família, casa, finanças pessoais. Este é exatamente o mesmo modelo de um negócio. Aplicam-se aí absolutamente as mesmas leis econômicas universais. Se gasta dinheiro sem pensar, em qualquer coisa que esteja ao seu alcance, a fazer compras impulsivas, então em breve o seu bem-estar financeiro, para dizer o mínimo, será prejudicado. Só existem duas formas: ou aumenta o seu rendimento ou reduz as suas despesas. Os investimentos em si visam apenas preservar o capital, protegê-lo da inflação, mas o capital em si, o seu corpo, o corpo do capital, é obtido exclusivamente através do seu trabalho principal. O dinheiro ganha-se apenas pela criação de bens, produtos e serviços, ou seja, benefícios para outras pessoas, e nada mais. Se alguém acredita erradamente que a especulação ou os investimentos na bolsa, na ausência de competência ou informação privilegiada, podem torná-lo rico, ajudar a formar capital, então isso é um grande erro. Este é um dos maiores equívocos. O capital é feito apenas fora da bolsa e de quaisquer instrumentos de investimento, exclusivamente a partir da diferença entre o rendimento e o consumo. Por outras palavras, a base fundamental para a formação de capital é a taxa de poupança, a disciplina financeira, a psicologia, enfim, tudo isto de que falo, inclusive neste artigo. Canal. A chave para a riqueza está unicamente na psicologia, na eliminação do consumo excessivo, e não em que depósitos, ações, obrigações ou outros instrumentos de investimento utilizar. Tudo isto é apenas necessário para preservar o capital e transferi-lo para o futuro. Mas é muito provavelmente impossível obter ou ganhar capital de forma passiva. Só precisa de o ganhar ativamente, geralmente no seu trabalho principal,
trazendo benefícios reais para as pessoas. Isto é para aqueles que ainda têm óculos cor-de-rosa e pensam que só podem ganhar dinheiro e capital na Bolsa de Valores, só fora da Bolsa de Valores, criando benefícios e bênçãos para as pessoas, só assim e não de outra forma. Isto significa que a taxa de poupança é um parâmetro-chave que eu e tu podemos influenciar, para além do crescimento do nosso rendimento ativo. Além, claro, do crescimento profissional, do crescimento na carreira, dos aumentos salariais e assim por diante. Mas há um vídeo separado no canal que entra em mais detalhes sobre os investimentos, chamado Em que investir dinheiro? Investimentos para principiantes e para todos. Subscreva este canal, pois haverá muito mais coisas interessantes e úteis nele. Obrigado a todos pela atenção e até breve.